Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa lição de hoje cantando, né? Sempre home group tem que começar com cânticos. Lembre sempre disso, né? Cante bastante nos seus home group, nas suas reuniões, certo? Faça de maneira alegre e bem descontraída. Então, vamos cantar. Vou pedir aqui o auxílio do Duan. Eu faço um dueto aqui com o Duan. A gente faz uma dupla aqui, né? Você não conheceu o Duan ainda, não? Então, a gente vamos cantar. E não poderia deixar de cantar hoje Cante dos Vitoriosos. Vamos lá? Cantei alto hosana ao Senhor, ao Senhor vai Ele ofertar. Ao Senhor com seu coração, sua luz irá. Decidido vamos hoje encontrar toda a glória que nos trouxe ao jardim. Iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Ao jardim iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Deixa as nuvens de escuridão do pecado a terra envolver. Vamos essas nuvens de escuridão limpar e a nova luz olhar. Decidido vamos hoje encontrar toda a glória que nos dá o Senhor. Ao jardim iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Ao jardim iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Meus irmãos, vamos nos alegrar. Todos cantem com uma emoção. Louvor aos céus, vamos graças dar, pois Deus assim nos escolheu. Decidido vamos hoje encontrar toda a glória que nos dá o Senhor. Ao jardim, iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Ao jardim, iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Confiamos no padrão de Deus para restaurar seu ideal. Se provou de todo o amor do Pai dele, sai esse doutrão. Decidido vamos hoje encontrar toda a glória que nos dá o Senhor. Ao jardim iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Ao jardim iremos para cantar a canção de liberdade e amor. Vamos a mais um cântico, porque esse cântico não pode faltar na sua reunião de home group. Qual é? Manancial da Vida. Esse cântico é nosso carro forte, tá bom? Então vamos cantar Manancial da Vida, bem empolgados, contentes e alegres. Vamos trazer a terra santa de Canaã, vestimos todos nossos para aqui. Seremos libertados do pecado e do mal, chegando ao bendito manancial. Água viva flui daquele manancial. Glória viveremos sempre ali, estando no país do santo manancial. Glória viveremos sempre ali. Seus pilares são o bem de fogadear, me mostram o caminho a seguir. Rio do Jordão nós cruzaremos ao final, chegando ao bendito manancial. Água viva flui
fluir aquele manancial. Glória viveremos sempre ali, estando no país do santo manancial. Glória viveremos sempre ali com coração sedento, recebemos o maná, Jesus que nos alimentará, e também nos dará poder em gozo eternal, chegando ao bendito manancial do água viva flui daquele manancial. Glória viveremos sempre ali, estando no país do santo manancial. Glória viveremos sempre ali. Mais uma vez, vamos ser bem-vindos ao nosso TLHG, Treinamentos de Líder de Home Group. Vamos fazer oração para que nós possamos, então, iniciar a lição de hoje. Oramos. Senhor Deus, Pai amado, nessa noite, gratidão que nós sentimos ao nós estarmos aqui, podendo, Pai amado, expressar o nosso sentimento, nossos corações. Nós realmente, Pai amado, acreditamos no vosso mover, na vossa obra, através de cada um de nós. Como nós, Pai amado, podemos nos tornar líderes de home grupos bem-sucedidos, Pai amado. Nós, Pai, te pedimos a vossa bênção para cada participante hoje, para, Pai amado, nosso palestrante, o Senhor Ronilson, que irá trazer para nós hoje a 6ª lição, Pai amado, dessa segundo manual de home group. Assim, nós estamos avançando para o final, nós queremos realmente expressar todo o nosso amor, a nossa gratidão, e levando e relatando a nossa oração, relata a voz, assim, nosso nome, da Lima de Almeida, que é uma família abençoada, Central Átio. Irmãos e irmãs, então, neste momento, vamos receber o nosso palestrante da noite, na pessoa do Senhor Ronilson. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para o nosso irmão. Senhor Ronilson, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado, pastor Daí. Vamos, como eu já havia falado antes, né? Eu realmente acredito que nesse material tem bastante conteúdos, e não só conteúdo, né, explicado logicamente, mas tem até a parte espiritual também junto, né, que é capaz de proporcionar um bom desenvolvimento do nosso trabalho de home group. Eu já mencionei na primeira lição, né, na lição 2, né, que eu expliquei, primeira vez que eu expliquei, mas vale a pena repetir, né? Nesse manual teve bastante pessoas envolvidas na produção dele, né? Naquela época o reverendo Shin era o nosso líder continental e também enviado especial do Chonin Book no Brasil. Então o interesse começou dele, né? Então a gente entende, né? Veio da figura central maior esse trabalho, juntamente com os líderes aqui e diretorias também aqui da Igreja do Brasil, juntamente com o presidente Coit e outros, né? Então, assim, teve bastante investimento desde o início e sempre que a gente está preparando o material, preparando o PowerPoint, eu sinto mais uma vez, né, que esse material realmente pode proporcionar um bom desenvolvimento, um bom crescimento para nossas atividades de home group. Então, vamos aproveitar bem. Muitas pessoas têm esse manual fisicamente, mas alguns têm somente digital, mas é a mesma coisa, né? Dá para estudar assim. Na verdade, aqui na sede nós temos bastante ainda, tem muita quantidade aqui, né? Nós distribuímos, nós já enviamos a vários estados, mas nós temos um bom número aqui ainda. Então, claro, nessa situação agora, né? É difícil, mas assim que puder, quando tiver o acesso liberado, né? É bom cada um vir na sede, pode retirar o seu manual aqui. Desde o ano passado, o presidente autorizou a gente dar pelo menos um para cada pessoa, né? Então, isso a gente pode garantir. Mais quantidade eu não sei, mas pelo menos um para cada pessoa é possível, né? Então, como eu já falei também, tem outros livros, não é só esse, são 3 no total, né? Então, pode conseguir um de cada um, sem problemas, né? Então, vamos começar. Então, lição 6, o título da lição é Atitudes Funcionais para Líderes de Home Group. Ou seja, para líderes vencedores, né? Líderes de home group vencedores.
Neste manual, quer dizer, neste capítulo, ou seja, nessa lição, nós vamos falar basicamente sobre 2 assuntos grandes e outros assuntos menores. Ela não é uma lição muito longa, né? Então, o primeiro assunto que vai tratar é sobre a questão de transmitir a visão do home group, porque se a gente perde a visão do home group, a gente perde a prática do home group também. Na verdade, o home group perde até como diz, o sentido de fazer o home group, né? Então, um assunto grande, um assunto maior é transmitir a visão do home group. O outro assunto é como resolver conflitos que acontecem no home group. No manual também explica isso, né? E tem outros assuntos menores também, que na verdade são repetições daquilo que as outras lições vêm falando. Quando nós fizemos esse manual, de propósito, nós fizemos assim, dentro de uma lição, nós colocamos coisas importantes da outra lição. Porque nós sabemos que na psicologia, né, na nossa mente, quanto mais repete um assunto, mais a gente entende ele como importante e mais o nosso cérebro se acostuma com ele também. Então, nós pensamos nisso também, né? Então, dentro de uma lição aparecem elementos de outra lição, principalmente repetindo aqueles pontos que nós consideramos mais importantes, né? Por exemplo, a questão de criar uma boa atmosfera no home group, a própria questão da oração, entre outros, né? Então, só que a ordem que aparece o conteúdo nesse capítulo, primeiro fala sobre transmitir a visão e depois fala sobre resolver conflitos. Ou seja, termina o capítulo com o assunto de resolver conflitos. Não sei se alguém leu lá, se tiver lido, vai lembrar do que eu estou falando. Mas eu resolvi inverter a ordem da coisa, até porque lá na lição 2, para quem lembra, fala assim, a gente tem que evitar a sequência, nós temos que evitar uma progressão negativa do conteúdo, né? Então, se a gente falar de toda a parte, vamos dizer assim, boa, né, a parte mais feliz do assunto, e depois finalizar toda a nossa conferência de hoje falando sobre conflito, resolver os conflitos, no nosso psicológico pode ficar uma mensagem não muito boa, né? Então, eu preferi inverter as posições, não tem problema, não vai interferir no assunto de forma geral, mas eu inverti as posições. Então, a gente vai começar falando primeiro sobre como lidar com conflitos no home group. Então, é inevitável que surjam conflitos entre nós. Contudo, o líder deve saber como enfrentá-los sabiamente. É inevitável que apareça algum tipo de conflito dentro do home group, mas como líderes de home group, como vice-líderes, né, como participantes do home group, nós temos que saber como resolvê-los sabiamente, sem prejudicar o home group. Existe uma diferença entre um conflito sadio e um conflito destrutivo. Um conflito sadio é um conflito sadio, por exemplo, ter opinião diferente de alguma coisa que esteja sendo discutida no grupo e etc. Por exemplo, o grupo tem 5 pessoas, 3 pessoas acham que a camiseta tem que ser vermelha, o outro acha que tem que ser azul. Aí eles entram numa certa discussão sobre isso. É uma coisa sadia, né, para poder decidir uma melhor cor da camiseta e etc. Sobre datas, né, que vai ser realizado e até sobre forma de como vai organizar. Até aí tudo bem. E tem a questão do conflito destrutivo. O conflito destrutivo é afronta, é oposição aberta, é o desejo de anular o que os outros estão fazendo. Então, a mentalidade de um conflito sadio e de um conflito destrutivo é diferente. Então, quando o conflito é sadio, nós podemos identificar, porque está escrito aqui, né? Quando o conflito é sadio, normalmente a intenção do conflitante qual que é a intenção, ou seja, a motivação da pessoa que está criando de alguma forma aquele conflito. No manual do home group fala a palavra antagonista, né, que é a mesma coisa, a pessoa que está indo contra, que está conflitando, né? Então, quando o conflito é sadio, normalmente a intenção do conflitante é ser ouvido pelo grupo, ou seja, ele quer que alguém ouça ele, né? Na verdade, está querendo receber amor. Expressar um ponto de vista diferente, mas de forma positiva, não tem problema, né? Discordar até, mas de forma positiva, expandir e clarear o entendimento do grupo, receber respostas pessoais e também receber ajuda, concluir em unidade, paz e consenso para encorajar o líder. Essa parte é importante, independente se teve algum certo tipo de conflito, no fim, se é um conflito sadio, vai concluir em paz, em união, na unidade, e vai ter um consenso a fim de encorajar aquela pessoa que está conduzindo o home group, no caso, o líder do home group. Acima de tudo, respeitar os presentes, né, as pessoas,
e também respeitar a liderança. Essa é a característica de quando o conflito é sadio. Por outro lado, no conflito destrutivo, a intenção do conflitante ela se torna clara. Ele quer a atenção e admiração para si e para as suas ideias, ou seja, puxa para um lado mais egoísta, né? Provocando separação entre as pessoas e criar o seu grupinho, aquelas pessoas que me apoiam e aquelas pessoas que não apoiam o que eu estou dizendo. Ele promove o conflito em vez de paz. Ou seja, muitas vezes ele está conflitando só por conflitar mesmo, ele não quer nem chegar a uma conclusão. Quer sempre ganhar a discussão, tem uma tendência de que sempre ataca a liderança, ataca o líder, nesse caso o líder do home group, tenta desmerecer, por exemplo. Tenta controlar e manipular os outros para transformá-los em seus aliados. Quer mudar os outros, atraí-los para suas ideias e suas pretensões. Quer enfraquecer a autoridade dos líderes que estão responsáveis. Então, essas são características, né, descritas no manual, quando o conflito vai para um lado destrutivo. Então, é uma forma para a gente poder identificar quando surgir algum tipo de conflito dentro do nosso home group, né? O que o líder do home group deve fazer a respeito de uma pessoa que está criando esse conflito, né? A respeito de um conflitante ou de um antagonista, como fala no manual? Primeiro, ele tem que antecipar-se a ele. Ao reconhecer antecipadamente a sua intenção, evite que ele entre no grupo. Nesse caso, estamos falando se o líder conseguir perceber que uma pessoa está com intenção de entrar no grupo, por exemplo, unicamente para destruir o grupo, ou seja, para causar um conflito destrutivo. Então, se o líder conseguir perceber isso, e às vezes sim é possível, às vezes sim, às vezes não. Se for possível, o que deve ser feito é realmente evitar que ele entre no grupo. Imagina um caso, vamos inventar um exemplo aqui, né? Imagina um caso que tem um home group acontecendo em um local e tem uma pessoa lá, um membro, né, ou ex-membro, ou membro que faz parte de algum tipo de grupo paralelo, e a gente sabe que a intenção dele é simplesmente entrar no grupo ali porque ele quer arrebanhar a pessoa para esse grupo paralelo que ele faz parte. Se o líder do home group perceber isso antes, ele somente vai impedir que ele entre. Claramente, ele não vai nem falar assim, eu vou deixar ele entrar e depois resolver com ele aqui dentro. Não, ele simplesmente vai impedir que ele entre, desde que o líder, né, descubra claramente que essa é a intenção dele, a intenção de conflitos destrutivos, né, dentro do grupo. Claro, como nossa estrutura de home group sempre está conectada, né, nas nossas missões com a figura central, sempre é importante, né, tratar com a figura central desse assunto também, e não só o líder do home group tomar uma atitude sozinho, mas ele pode consultar a figura central, que com certeza pode dar boas orientações sobre isso também. Não se acomode, fique de olho para perceber possíveis negatividades e multiplicação do mal na reunião fora dela. Isso pode vir de um membro, pode vir de um membro novo, pode vir de um convidado, ou seja, aquelas pessoas que já foram líderes de home group vai saber mais ou menos do que eu estou dizendo, né? Tem casos que a gente percebe que a intenção da pessoa é realmente causar um tipo de conflito destrutivo, não é simplesmente porque ela quer tirar uma dúvida, ela quer receber uma ajuda, ela quer destruir de alguma forma, ou destruir o ambiente, ou destruir a reunião, ou destruir o próprio home group, ou destruir a reputação do líder do home group. Pode sim acontecer esse tipo de coisa, né? Então, não se acomodar, sempre estar verificando se não tem alguma coisa acontecendo nesse sentido. Tome ações imediatas. Então, ao identificar uma pessoa assim, explique pessoalmente para ele que isso é prejudicial ao grupo e que você não permitirá esta prática. Então, falar claramente, francamente, né, falar de forma adequada, né, com o coração aberto, não significa brigar, não significa xingar, nem significa odiar, quer dizer, não significa agir com raiva, né, da pessoa, mas explicar claramente, pessoalmente, não é no meio da reunião, não é em público, mas pessoalmente. Olha, estou percebendo, né, que algumas vezes a sua atitude está causando uma situação assim no grupo, e eu acredito que você também percebeu isso, e isso isso é prejudicial ao grupo, e eu não vou permitir que isso aconteça. Então nós temos que resolver isso, né, para que a gente possa continuar saudavelmente dentro do home group. De preferência, chame-o sozinho à parte, né? Evite falar na hora da reunião. Claro, falar na hora da reunião vai causar um problema, né? Se for um membro, peça ajuda ao pastor ou missionário para conversar com ele. Então, se for um membro que está causando aquele problema, o líder do home group não é a autoridade máxima daquela região. Ele pode pedir ajuda, deve, né?
ao líder para poder ajudar a falar com aquela pessoa. Às vezes, muitas vezes pode resolver numa conversa com a figura central. Se for convidado, primeiro solicite ao pai espiritual que converse com ele, ou aquela pessoa que está trazendo a pessoa, né? Então, porque às vezes a pessoa, o líder do home group não conhece bem, às vezes o líder do home group não conhece bem aquela pessoa, então falar diretamente com ele nesse assunto pode não ser bom, mas aquela pessoa que convidou é mais fácil, pode ser que é um amigo, um colega de trabalho, pode ser mais fácil para tratar sobre esse assunto, né? Mostre primeiro a maneira apropriada para ele ser ajudado. Pode ser que ele precise primeiro de aconselhamento e ajuda espiritual e não de falar no home group. Tem caso que a motivação dele nem é criar o conflito em si, mas às vezes a gente percebe, eu já experimentei esse tipo de coisa no home group, também já vi em alguns home groups que eu visitei, que nem é intencional na pessoa. Às vezes, como nós sabemos, né, pode ser coisas do mundo espiritual, né, espíritos maus atrás, antepassados, pode ser algum tipo de situação, ressentimento, mas sempre que a pessoa abre a boca, ela começa a fazer algum tipo de conflito, falar alguma coisa bem desnecessária dentro do home group. Então, se o líder do home group com coração de amor, né, o coração de paz, né, de pai e mãe, para aquela pessoa mostrar a maneira para que ele possa ser ajudado. Então, muitas vezes a pessoa não está precisando falar no home group, não é isso que vai ajudar. Muitas vezes ele está precisando de um aconselhamento, de ajuda espiritual. Por exemplo, nós temos a questão da orientação 1 a 1, acredito que o pastor já tenha mencionado, mas se não, acredito que todo mundo já escutou alguma vez sobre isso, até porque nós já demos sermão aqui também, né, sobre esse assunto. Então, pode ser que essa pessoa está precisando de uma orientação 1 a 1, porque ele vai pegar ali um irmão mais velho, mais maduro, e vai conversar com ele. Então, nessa reunião com o irmão mais velho, às vezes ele pode soltar tudo que ele quiser, não vai ter problema. Mas se ele soltar na reunião do home group, pode ter problemas, né? Ofereça conversar com ele em outro momento, mostrando-lhe que assim vai poder ouvi-lo mais atentamente e cuidar de suas dúvidas e dos seus questionamentos. Informe sempre esses ocorridos à figura central local. Imagina um caso que seu home group está indo muito bem, aconteceu de um membro, de algum convidado, estragar o home group, estragar aquela reunião daquele dia, seja propositalmente ou não. Ou seja, pode ser sem intenção, né? Mas fez alguns comentários que atrapalhou completamente a reunião saiu ali, né, daquele ajuste que estava acontecendo. Mesmo que a pessoa lida com isso no local, é importante, em algum momento, relata isso também para a figura central local. Proteja o seu grupo em casos extremos, consultando com a sua figura central, peça a ele que não retorne mais ao grupo. O grupo precisa continuar independentemente de uma pessoa. Então, em casos extremos. Então, eu não vou nem dar exemplo, mas cada um pode imaginar o que são casos extremos. Não significa assim, aquela pessoa que ele me questionou um pouquinho, eu não gostei muito dele, então já vou pedir para ele sair do grupo porque no manual está falando isso. Não é assim. Se você tiver dúvida, né, o que seria um caso extremo, antes de fazer isso, consulta a figura central. Fala, figura central, está ocorrendo tal coisa assim no home group. Será que isso é algo extremo a ponto de ter que pedir para a pessoa sair do home group? Com certeza a figura central vai poder orientar também. Na verdade, é uma recomendação que pergunte, né, para a figura central antes de tomar alguma decisão. Está escrito, né, em casos extremos, consultando a sua figura central, pode pedir a ele ou ela que não retorne mais ao grupo. Alguns princípios úteis para quando a repreensão for necessária. Então, o manual mostra alguns pontos, né, quando precisar repreender. Repreender é a palavra mais usada no mundo evangélico, mas é no sentido assim, quando precisar confrontar a pessoa, explicar, falar a verdade claramente para a pessoa, né? Garanta que a sua repreensão não vai ser mal interpretada. Nunca repreenda alguém na hora da raiva, deixe as coisas esfriarem, espere o seu estado de espírito estar bem calmo. Isso é importante, como nós estudamos sobre Abel e Caim, nós sabemos, né, que a parte do Abel é tratar com Caim, não com raiva, não com natureza caída, mas calmamente com o coração de pai. Por mais que o que ele for falar pode ser uma coisa forte, né, pode ser chamar a atenção um pouco mais forte, mas com o coração de pai, sem raiva e sem natureza decaída. Não, mas digamos que eu não estou conseguindo fazer isso, então não chama atenção ainda, né? Então, busque ajuda através da figura central, com certeza Deus tem uma forma que pode ajudar. Não repreenda por escrito ou pelo telefone.
mas somente face a face e, se necessário, com uma testemunha, uma pessoa perto. Não destrua a dignidade da outra pessoa, mas ajude a crescer. Nós confrontamos para edificar, restaurar e não para humilhar e destruir. Então, nosso coração tem que estar dessa forma, né? Quando precisar falar com alguém, explicar, né, que está ocorrendo algum tipo de problema. Faça questão de conhecer a história inteira, não apenas parte dela. Ouça bem os dois lados. Essa parte é importante, né? Que às vezes o líder do home group não pode agir somente pelo relatório de uma pessoa. A pessoa que está falando, ela pode estar relatando de acordo com a sua visão. Talvez se você chamar para ouvir a pessoa, você vai escutar outra coisa, né? Eu pego emprestado aqui algumas experiências que nós tivemos quando estamos cuidando de membros, né? De membro interno. E acontece muito isso, né? Você cuidando ali de 50, 60, 80, mais de 100 jovens às vezes, com certeza tem muito isso. O jovem vem e fala alguma coisa do outro, às vezes ele tem 50% de razão, às vezes 50% não é, às vezes ele tem 90% de razão e 10% não, às vezes é o contrário, 10% está certo, 90% está errado. Então, a gente aprendeu essa técnica importante, né? Que escuta o outro lado, que já aconteceu. Você escuta uma pessoa falando da outra, às vezes tem toda a razão para chamar a atenção da outra e achar que a outra está errada. Aí quando você chama a outra para conversar e está com o coração bem aberto, ou seja, livre daqueles preconceitos que a primeira pessoa falou, aí acontece da outra pessoa falar e você percebe, não é bem assim, você vai descontando, sabe? Você está achando que a água está fervendo, imagina uma chaleira de água bem fervendo, aí você vai colocando água gelada, vai colocando pedra de gelo e água gelada dentro dela. A água vai esfriando, 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 quando vê, você percebe, não é exatamente como a outra pessoa falou, então você vai descontando. Então, é importante, né? Principalmente quando receber relatório de alguém, infelizmente, né, tem alguns relatórios que mais parecem multiplicação do mal, isso é uma realidade, né? Não é invenção, nós somos seres humanos decaídos ainda, né? Então, faça questão de conhecer a história inteira e não apenas parte dela. Então, é importante ouvir bem os dois lados. Cheque o seu coração para saber quais são os seus verdadeiros motivos e propósitos. Às vezes estamos advogando em causa própria. É aquele caso, né, que eu não gostei da pessoa, não vou muito bem com a cara dela, aconteceu um pequeno problema, eu já quero aproveitar isso para poder desligar essa pessoa do grupo, para poder chamar atenção. Então, essa questão da motivação, nós conhecemos assim, a motivação pura é importante, né? Então, quando o conflito é só com você, imagina, só você está com conflito com a pessoa como líder, mas todos os outros membros do home group não estão. Consultando a figura central, ele acha que não está na hora, não é momento e nem é situação para ter que desligar a pessoa. Então, nesse momento a gente entende. Então, a responsabilidade voltou para mim. É eu que devo vencer, é eu que devo superar. E muitas vezes nós já experimentamos que quando nós superamos, a outra pessoa muda. É assim, tem uma expressão assim, né? Enquanto nós estamos com Satanás dentro de nós, ou seja, a nossa mente má está muito forte, nós conseguimos ver Satanás na outra pessoa. A outra pessoa parece que está errado, parece que está dominada por Satanás, né? Pelas ideias de Satanás, fazendo coisa errada. E quando nós tiramos Satanás dentro de nós, cortamos, nós conseguimos ver Deus na outra pessoa. No curso de Jacó fala, né? Jacó conseguiu ver Deus em Esaú. Será que significa que Esaú era Deus mesmo? Com certeza não. Esaú tinha seus problemas, mas quando Jacó conseguiu vitória individual, né, separando de Satanás em vários níveis, como nós já vimos, ele conseguiu ver Deus no outro. Então, sempre que a gente estiver vendo Satanás na outra pessoa, ou seja, estiver vendo alguém como achando que a pessoa está 100% errada, é uma ótima indicativa, né, de que tem uma porcentagem aí que está dentro de nós também. Então, nesse caso, né, pode ser o caso da gente ter que arrepender, da gente ter que mudar o comportamento, aumentar o nosso nível de amor e etc. Né? Mas não vou entrar muito nos guias internos aqui não, senão a gente vai desviar para outro assunto. Esse assunto desse guia interno aí de superar Satanás dentro de si, ele é um assunto bem grande, né? Identifique claramente as implicações do comportamento da pessoa e faça compreender isso. Então, ou seja, conversar claramente. Sempre dê à pessoa a oportunidade de reconhecer os seus erros e ofereça-lhe a chance de um novo começo. Sempre corrija a pessoa em particular, nunca em público. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, tudo bem, mas e se a pessoa estiver causando realmente um problema seríssimo no meio da reunião? Ele até citou um exemplo lá, que eu não lembro agora, mas era alguma coisa assim, se a pessoa começou ali a talvez xingar, ficar exaltado,
No meio da reunião, acho que não, já aconteceu assim em alguns home group que eu recebi relatório, ainda, graças a Deus que são bem pouquinhos, né? E isso há mais de 5 anos atrás. Agora acho que não acontece mais. Mas essa pessoa está exaltada, até começou a falar palavrão ali, sabe, assim, brigar, xingar, né? Então, o que o líder faz? O líder vai ficar caladinho, passivo, deixar ele dominar a reunião? Também não. O que esse líder, o que foi a orientação para essa pessoa, né? Você, como líder, né, responsável do home group, certamente você tem um vice-líder, tem pessoas que estão te apoiando. O que você faz? Deixa o vice-líder continuar a reunião e você sai com essa pessoa para outro cômodo da casa e lá você conversa com ela. Lá, o que ela falar para você ali não vai interferir na reunião. Então, em casos extremos, até esse tipo de coisa pode acontecer. Então, o líder tem que estar inspirado por Deus no momento ali e também tem que estar munido, né, das estratégias, por exemplo, estudando todos esses manuais e aprendendo por experiências também, para que ele faça o que tiver que ser feito sem deixar a reunião do home group ir por água abaixo, ou seja, sem deixar o home group acabar ou ser quebrado por isso. Então, assim, dentro da visão comunista, sempre é assim, para eu ganhar um, eu preciso perder o outro, para eu perder um, tem que ganhar o outro. Por exemplo, para eu corrigir a pessoa que está falando um monte de coisa errada, a reunião de home group tem que ser sacrificada. Ah, mas para poder tentar fazer a reunião dar certo, para não criar conflito, eu tenho que deixar a pessoa continuar falando qualquer besteira. Então, aquela teoria, né, da dialética comunista, né? Um está contradizendo com o outro. Se um der certo, outro tem que dar errado. Se um der errado, outro tem que dar certo. O nosso pensamento não é assim. Nosso pensamento nós tentamos o máximo possível ganhar os dois lados. Nesse caso, amar e corrigir a pessoa e, ao mesmo tempo, dando o mínimo possível de prejuízo para a reunião de home group. Então, de acordo com a nossa prática de home group, também com nossos estudos, e claro que sim, a parte espiritual mais importante, né? A gente começa a receber inspirações de Deus do que fazer em cada caso, quando acontece. Mas só estamos explicando isso por quê? Porque está dentro do manual, não é uma coisa que não pode acontecer, em algum momento pode até vir a acontecer, mas, francamente falando, com o nível que o nosso home group alcançou, eu não vejo muitas possibilidades desse tipo de coisas. Mas é bom a gente saber também da teoria por trás, né? Do assunto de forma geral. Restauração de relacionamentos quebrados. Um dos maiores problemas no meio, né, da igreja local, da igreja em geral, são conflitos não resolvidos. Outros são problemas resolvidos de maneira errada. Pior ainda, são tentativas falhas de resolver atritos que, ao invés de resolver uma situação, terminam criando outras. Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da união de coração na vida da igreja como forma geral e também do home group. Essa comunhão ela é ameaçada quando surgem fofocas, disputas, desentendimentos, choques de personalidade, choques de interesse, ressentimentos, etc. O que devemos fazer quando alguém age contra nós, provocando tristeza em nosso coração? O que fazer quando há mal entendido no meio do nosso home group? Então, o que fazer quando alguém fere a pessoa, né? Age erradamente contra o líder do home group ou outra pessoa? Ou quando há algum tipo de mal entendido ali que está prejudicando o grupo de forma geral. Somos todos filhos dos verdadeiros pais, mas nós não somos blindados, né, para não ocorrer esses problemas. Estamos vulneráveis aos ataques da natureza decaída, razão porque não podemos vacilar ou ficar acomodados. Então, sempre estar vigiando. O fato de sermos irmãos não nos isenta da possibilidade de enfrentarmos divergências nos relacionamentos da família da fé, pois a irmandade não elimina a nossa individualidade. Temos diferença de criação, de formação, de visão, de doutrina, teologia, liturgia, estratégia e outras que, sem desejarmos, colocam-nos em situação de ofendidos ou de ofensores para com alguns de nossos irmãos. Ou seja, devido à nossa diferença de personalidade, pensamento, experiência, etc., pode surgir conflito entre nós, mesmo que nós estamos advogando a mesma causa. Quando alguém comprovadamente peca contra nós e fere nosso coração, devemos saber que somos a ferramenta principal nas mãos de Deus para o tratamento daquele irmão. Olha que frase interessante, dá para entender, né? Quando alguém faz alguma coisa errada por nós, quando alguém peca contra nós, né, como está escrito aqui, e fere nosso coração, nós, ou seja, aquele que foi ferido por ele, aquele que foi agredido de alguma forma, nós somos a principal ferramenta que Deus vai utilizar para ajudar aquela pessoa. Parece contradição, né? Só na vida religiosa a gente vê esse tipo de coisa. Enquanto a pessoa está me prejudicando, eu devo sentir que eu sou a ferramenta na mão de Deus para
ajudar aquela pessoa. O ofendido, ele é o terapeuta principal separado por Deus para curar o ofensor. Só uma visão religiosa consegue pensar dessa forma, né? Isso vai contra qualquer lógica de relacionamento. Este é um dos maiores desafios para manter a união de coração entre os membros dos home group e da igreja local. O ofendido é o terapeuta separado por Deus para a cura do ofensor. Repetiu a frase aqui, né? A restauração do relacionamento deve ser um processo constante, equilibrado, gradual, dando tempo e oportunidade para que o ofensor caia em si e se arrependa. Então, o relacionamento deve ser um processo constante, equilibrado, ou seja, aos poucos é que vai resolvendo com o tempo. Uma vez estabelecido claramente qual foi o erro, o primeiro passo a ser dado é o da conversação pessoal num contexto de descrição, procurando evitar a exposição pública. Então, imagina que alguém me feriu, me machucou e eu estou guardando isso há um bom tempo. A melhor alternativa, né, que indica aqui no manual é uma conversação. Precisa ser exatamente no mesmo horário? Não, talvez a pessoa ofendeu, fez alguma coisa, pode ser que você está aquela chaleira fervente que eu mencionei no início. Então, deixa passar alguns dias, vai colocando pedra de gelo dentro dela. Quando a coisa esfriar, aí com coragem, né, procura aquela pessoa e numa conversação, principalmente num contexto de descrição, não é uma conversação pública, né? Principalmente, com certeza, não é dentro da reunião de home group que deve acontecer isso. Se o resultado não for satisfatório, o passo seguinte é, ainda num contexto de transparência e privacidade, buscar o auxílio da figura central para que ela ajude na reconciliação. Não tem problema. Digamos que um irmão feriu o coração do outro, está surgindo ressentimento no home group. Se o líder do home group perceber isso, ou independente se o líder percebeu ou não, ou se o líder estiver envolvido nisso, seja como o ofensor, seja como o ofendido, o importante é tentar resolver. Então, através de oração, busca o auxílio da figura central. A figura central está numa atmosfera acima do home group, né? A atmosfera que está a figura central, ela está numa atmosfera espiritual vertical com relação ao nosso home group. Então, buscando a figura central significa buscar Deus também. Então, junto com a figura central pode ser mais fácil reconciliar, curar, né, algum tipo de ressentimento, algum tipo de mal-entendido. Se for preciso perdoar, vai ser mais fácil perdoar através da conciliação da figura central também. Importante ter isso em mente. Isso não vale só para o nosso home group, mas no manual também tem alguns guias internos que a gente pode aplicar na nossa vida de forma geral, não só no nosso trabalho de home group. Uma vez solucionado, volte à paz. Esqueça aquele conflito, aprenda com as experiências doloridas e siga adiante com os planos de Deus. Ou seja, colocando os planos de Deus na frente, a gente vai ficar forte para poder superar os conflitos, pedir desculpa quando tiver que pedir, perdoar quando tiver que perdoar e ajudar quando tiver que ajudar. A experiência religiosa evidencia que muitas vezes não temos nenhum controle sobre o que fazem conosco, mas temos o controle sobre como reagiremos ao que nos foi feito. Essa é uma outra forma de escrever aquele guia interno que nós ouvimos, inclusive, do presidente algumas vezes, né? Que ele fala assim, ficar ressentido ou não é responsabilidade unicamente da pessoa que ficou. Não importa se o outro fez alguma coisa ruim, péssimo para ele, comprovado que o outro estava errado, aquela pessoa não tem direito, vamos usar a palavra direito, não tem direito, providencialmente falando, de ficar ressentido, porque o ressentimento dela não vai ajudar em nada, nem para ela e nem para outra pessoa. Então, até eu gostei de uma frase, eu não sei se está nesse manual ou não, mas eu lembro quando eu li, eu achei interessante, falou assim, você ficar ressentido é como se você não gostasse de alguém, então você começasse a tomar veneno todo dia esperando que a outra pessoa morra. Eu não gosto da pessoa, vou lá e vou tomar um copo de veneno hoje, esperando que a outra pessoa sofra com isso. Eu não gosto da pessoa, vou lá e vou tomar mais um copo de veneno amanhã. Isso não vai causar efeito na outra pessoa, pelo contrário, vai causar um efeito muito grande na pessoa que está ressentida, né? Então, essa primeira frase aqui é uma outra forma de dizer, né, que nós não temos controle sobre o que a pessoa nos faz. Ou seja, ela pode realmente ter feito uma coisa errada ou não, ou pode ser mal entendido, isso independente. Mas nós temos controle sobre como nós reagiremos a isso. Então, isso é a parte nossa, né? Precisamos buscar diligentemente a comunhão do home group e da igreja. Só podemos fazê-lo percorrendo o caminho que vai da tristeza da ofensa para a experiência da plenitude da presença restauradora de Deus. É outra maneira de falar aquela expressão que às vezes nós estamos mais acostumados de ouvirmos no
nos guias internos e também no sermão dominical. Transformar o ressentimento em agradecimento. É outra forma de falar essa mesma frase aqui, né, que está escrito aqui. Então, nós temos que buscar comunhão no home group, dentro da igreja com os irmãos, a fim de conseguir, quando for necessário, percorrer o caminho, né, saindo daquela situação de tristeza, ressentimento, de ofensa, para a plenitude da presença de Deus, ou seja, para o sentimento de gratidão pelaquela situação. Ou seja, devemos mudar conscientemente a mentalidade de ressentido para agradecido e liberto de coração. Exatamente isso que eu acabei de mencionar agora, né? Então, até aqui foi o tema falando sobre resoluções de conflito. Como eu havia previsto, certamente essa é a parte um pouco pesada, né? Mas é um ponto importante que nós temos que saber. Essa é a razão porque eu decidi colocar ela primeiro nessa lição de hoje, apesar de que no manual ela aparece no final da lição. Então agora vamos entrar na parte que fala sobre a visão do home group. O líder do home group, né, como uma das ótimas estratégias que ele precisa fazer, o título dessa lição é Boas Estratégias para o Líder Vitorioso de Home Group. É que ele deve transmitir constantemente a visão do home group. Um dos principais focos do líder do home group deve ser levar todos os membros e convidados a entenderem bem a visão. Se os convidados não entenderem bem a visão do home group, se não colocar na cabeça a visão, vai ficar difícil seguir motivado participando das reuniões de home group e da providência do home group como um todo. A reunião pode virar uma simples reunião social. Em todas as reuniões, o líder ou alguma pessoa definida previamente deverá compartilhar a visão de uma forma simples. Membros e convidados, para facilitar que os membros e convidados gravem aos poucos em sua mente e no seu coração. Então, em toda reunião, uma forma de entrar a visão dentro da mente da pessoa e do coração e gravar é através da repetição. Então, quanto mais nós repetimos isso na nossa reunião de home group, mais isso vai entrar na mente e no coração das pessoas e vai facilitar o entendimento, isso vai enraizar, vai sair da mente consciente e vai lá para o subconsciente da pessoa. Então, quando ela pensar no home group, naturalmente aquela visão já vai sair dentro do seu subconsciente e do seu coração. Então, eu coloquei aqui duas formas, né? Como poder passar a visão do home group. Primeiro, esses dois pontos estão dentro do manual. Pode ser visto depois, pode até usar o próprio manual para poder fazer isso na hora do home group, não tem problema. Então, a maneira 1, em cada reunião, escolher um dos assuntos abaixo e falar alguns minutos sobre ele, até 5 minutos, por exemplo. Então, primeiro assunto, crescimento com qualidade. Essa é uma das visões importantes do home group. Uma das principais razões que estamos reunidos em home group é para crescer e multiplicar em qualidade e quantidade, sempre buscando convidar pessoas novas para serem transformadas e vitoriosas como famílias, multiplicando as 3 grandes bênçãos de Deus. Então, colocamos em 2 frases aqui uma forma simples de explicar a visão do crescimento com qualidade. Pode até ser lido, não tem nenhum problema. Está no meio da reunião, ou pode ser no final, ou pode ser no início, depende, eu já fiz no início, já fiz no final, no meio, o efeito é igual. A pessoa pega o manual e ela fala, gente, uma das coisas importantíssimas que nós devemos saber constantemente, que nós buscamos através da reunião de home group, é o crescimento com qualidade. Então, uma das principais razões que nós reunimos no home group é para poder crescer e multiplicar, tanto em qualidade quanto em quantidade. Nós sempre estamos buscando convidar pessoas novas para que elas sejam transformadas e tenham suas vidas e famílias sendo vitoriosas. Através disso é possível multiplicar as 3 grandes bênçãos de Deus. Não tem problema se não tiver convidado. Se tiver convidado, ele não entendeu o que significa a palavra 3 grandes bênçãos de Deus, não vai causar nenhum problema. A finalidade que não é explicar, é colocar a visão dentro da mente da pessoa. Então vai repetido muitas vezes. Então essa é apenas uma das coisas que pode ser falada, né? Mas tem mais. Relacionamentos profundos é outra visão importante dentro do home group. Construir relacionamentos profundos, não somente de amizade, mas também com os irmãos e família espiritual. Quando uma pessoa vem uma vez, ela tem que gostar tanto da reunião que ela vai querer voltar sempre e desfrutar do amor verdadeiro de Deus. Eu estou lendo aqui agora, está aparecendo como se fosse o juramento da família, você vai repetindo, né? Então, tipo assim, nós temos que estabelecer relacionamento profundo. Aí todos os membros
pode falar junto, inclusive, como se fosse um tipo de oração, de reza, né? Construir relacionamentos profundos, não somente de amizade, mas também como irmãos e irmãs na família espiritual. Quando uma pessoa vem uma vez, ela tem que gostar tanto da nossa reunião que ela vai querer voltar sempre e desfrutar do amor verdadeiro de Deus e dos verdadeiros pais, por exemplo. Então, a questão é repetição. Pelo menos uma vez, pelo menos uma dessas em cada reunião, ou pode ser todas elas também, porque você pode ver que elas são curtinhas. Outra visão importante do trabalho do home group é cuidar pessoalmente. Cuidar das necessidades espirituais e pessoais de cada participante, reunindo um a um, uma vez por semana, para orar e orientar, desenvolvendo a capacidade de amar uns aos outros. É como se fosse uma visão do nosso home group, que todo mundo está buscando praticar constantemente. Tempo de qualidade juntos também é outra visão importante dentro do home group que nós estamos buscando. Construir a intimidade com Deus e a comunhão entre nós, compartilhando um tempo de qualidade, não somente durante a reunião, mas também passando bons momentos juntos para se conhecer profundamente. Então, essa é a primeira maneira, né, que nós colocamos aqui para poder compartilhar a visão. Essa explicação está dentro do manual do home group. Pode ver que são 4, né? Tem a letra D, tem a letra C, tem a letra B e a letra A. São 4 coisas que podem ser faladas. Elas podem ser faladas em todas as reuniões, as 4, ou pode escolher uma por cada reunião, ou fala uma no início, uma no final, ou 2 no início e 2 no final, para não ficar tão pesado. Cada líder pode fazer da forma que quiser. O que não pode é esquecer de passar essa visão constantemente. Então, começou o home group, escolhe uma delas e fala, gente, olha, antes de começar o home group hoje, eu gostaria de lembrar a todo mundo que a visão do nosso trabalho, uma das visões muito importantes das nossas metas é cuidar pessoalmente de cada pessoa que está envolvida. Aí fala o que está escrito aí, né? Cuidar das necessidades espirituais e pessoais de cada participante, reunindo um a um, quer dizer, reunindo pessoalmente, uma vez por semana, para orar e orientar, desenvolvendo a capacidade de amar uns aos outros. Então, aquele convidado que está vindo pela primeira vez, ele pode sentir até amor nesse momento. Fala, nossa, eu estou entrando num local que eles estão buscando cuidar das pessoas. Então, essas visões, né, estão dentro do manual. Temos que aproveitar elas. Se não aproveitarmos, estamos desperdiçando, né? Ao invés de conseguir mais resultado, podemos conseguir menos resultado. Falar em cada reunião sobre um desses pontos, ou todos eles resumidamente, que eu já falei. Aqui eu coloquei o resumo de todos eles, né? Crescimento com qualidade, relacionamentos profundos, cuidar pessoalmente, tempo de qualidade juntos. São as 4 visões muito importantes que nós temos que sempre estar passando dentro do nosso home group. Isso vai entrando no subconsciente da pessoa, no coração, e a pessoa começa a relacionar o home group com aquilo. Então, a pessoa não vai pensar no home group somente como uma atividade social, não. Ela vai pensar, o home group é onde as pessoas crescem com qualidade, atingem relacionamento profundo, busca cuidar pessoalmente de cada pessoa e passa um tempo de qualidade juntos. Eu até senti uma inspiração agora. Pode, em alguns casos, pode até somente repetir esses 4 pontos. Gente, o nosso home group é para crescer com qualidade, ter relacionamentos profundos, cuidar pessoalmente de cada pessoa e ter um tempo de qualidade juntos. Até assim também é importante. Quer dizer, até assim vai fazer bom efeito. O que não pode é deixar de passar a visão em absolutamente todas as reuniões de home group. A visão 2, maneira 2, né, de passar a visão, com perguntas simples para que as pessoas decorem as respostas. O líder ou algum outro membro poderá fazer as perguntas e todos os presentes respondem juntos. Então, isso aqui eu peguei, né, dentro de um dos livros das igrejas cristãs que eu li. Eu achei interessante, elas têm perguntas com respostas específicas e as pessoas vão decorando isso. Só que não é decorar por decorar, isso vai realmente internalizando, vai entrando no coração da pessoa, né? Então, coloquei algumas perguntas, nós colocamos algumas perguntas no manual. Então, em cada reunião de home group, por exemplo, o líder faz a pergunta e os participantes respondem. Claro, se tiver pessoa nova, se ele não tiver decorado ainda, é muito importante, isso não pode esquecer. Às vezes a gente negligencia, às vezes, o cuidar dessas pessoas novas, porque às vezes nós estamos pensando na reunião como um todo, mas nós devemos saber que aquelas pessoas novas, eles são como bebês recém-nascidos dentro do nosso home group. Então, tem que cuidar deles realmente como bebê recém-nascido.
eu gostava de explicar de uma forma assim, quando eu estava visitando os home group no Brasil. Quando tem um bebê recém-nascido em casa, quem que é o centro das atenções? É o bebê recém-nascido. Se ele estiver dormindo, toda hora tem alguém lá olhando para ver se ele não está descoberto, passando frio, se ele não está dormindo com a boca para cima, que ele pode engasgar. Ou seja, toda hora tem alguém prestando atenção. Se o bebê está brincando na sala, um bebê lá de, não sei, 6 meses lá de idade, toda hora tem alguém ali prestando atenção nele para ver se não está ocorrendo alguma coisa, se ele não está puxando uma coisa pesada da estante, se ele não está pondo coisa suja na boca, toda hora tem alguém. Quando vai dar comida, com certeza a primeira coisa que é preparada é a mamadeira do bebê, ou aquela papinha do bebê, a sopinha dele, ou seja, ele é o centro do centro do centro das atenções. Então, o convidado no nosso home group também deve ser dessa forma. E é importante que não só o líder, mas todos os membros do home group entendam que é dessa forma. Então, é muito importante tratar o convidado como se fosse esse bebê recém-nascido, cuidando sempre, dando sempre atenção. Então, voltando aqui, né? Se tiver um convidado novo, entrega uma folha para ele, não só para ele, cada membro pode ter a sua folha, porque realmente não pode ocorrer de deixar o convidado voando, né, num ambiente, ou seja, boiando no ambiente, enquanto nós, membros, estamos tocando a reunião para frente. O cuidado com o convidado é extremamente importante. Eu já visitei home groups em alguns locais do Brasil que eu vi que esse cuidado com o convidado é tão grande que realmente fiquei muito impressionado. Eu falei, nossa, eu achava que eu cuidava bem dos convidados. Quando eu vi essa pessoa, esse grupo cuidando, pensei, eu preciso melhorar bastante, né? Claro que eu tentei aplicar depois, né, quando eu voltei para São Paulo, o máximo possível do que eu aprendi lá, né? Mas, assim, cuidava muito, sabe? Todo interessante que não só o líder, mas todo mundo voltado para o assunto do convidado, para o interesse dele. Ele se sentia muito amado, ele se sentia valorizado, ele sentia que ele era escutado. Eu me lembro que o convidado era uma pessoa simples, humilde, não gostava de falar muito, mas nesse home group ele falava, porque as pessoas mostravam interesse genuíno ali para ele, né? Então, é importante assim, né? Desviei um pouco aqui do assunto, mas vamos voltar aqui na questão de como passar a visão. Então, são perguntas. Por exemplo, o líder pergunta, onde se inicia o reino de Deus? Todo mundo responde, em nossas próprias famílias. Aí é como se fosse, como fala, é uma repetição mesmo, de propósito, né? Para poder gravar e decorar. Para que estamos reunidos em home group? A resposta, crescer em quantidade e qualidade. Como iremos conseguir isso? Cuidando bem de cada pessoa. Que tipo de relacionamento queremos desenvolver? Profundos e duradouros. Tem mais. O que queremos nos tornar? Uma verdadeira família unida. Por onde começa a mudança do mundo? Dentro de mim mesmo. É uma outra forma de passar a visão do home group. Claro, é um pouco diferente daquela explicação mais aprofundada da visão inicial, mas isso também que nós estamos falando aqui é, de alguma forma, a visão do home group. Onde se inicia o reino de Deus? Em nossas próprias famílias. O que o home group fala? Você melhora pessoalmente, como indivíduo, para poder melhorar a família. Então, tá certo. O reino de Deus vai começar dentro da família. Para que estamos reunidos em home group? Nosso home group tem que crescer em quantidade e também crescer em qualidade. Está aí a resposta, né? Como iremos conseguir isso? Cuidando bem de cada pessoa, aquela orientação personalizada, ou orientação 1 a 1, que nós temos o manual, né? Então, é importante também como visão. Que tipo de relacionamento queremos desenvolver? Relacionamentos profundos e relacionamentos duradouros. É isso que nós vamos fazer com irmãos e irmãs no home group, também com os convidados, com os filhos espirituais. O que queremos nos tornar? Uma verdadeira família unida. O home group tem que se tornar uma família unida. Por onde começa a mudança do mundo? Dentro de mim mesmo. É aquela máxima, né, que o mundo não vai mudar se eu não mudar. A paz começa comigo, né? Agora tem os eventos aí da Verdadeira Mãe lá nos Estados Unidos, né? Então, por onde começa a mudança no mundo? Dentro de mim mesmo. É possível fazer outras perguntas? Sim, mas essas aqui são as que já estão no manual. Eu recomendo começar a praticar por essa, depois cada um pode desenvolver a sua maneira também, sem perder o fio da meada. Então, essa é a maneira 2, né, de poder passar a visão. Mudando de assunto, bons líderes têm boas estratégias. Então, vamos falar um pouco das estratégias para a vitória no home group. Lembrando que alguns pontos está repetindo o que já foi falado nas lições anteriores, mas é de propósito, porque quanto mais repete, mais entra em nós. Festa de aniversário dos convidados, convidar os familiares deles, né, para poder dar testemunho, mesmo que os familiares não vão no home group, se você convida para uma festa de aniversário,
eles podem ir. Então, é uma forma de aproximar, né? Criar um ambiente alegre e ambiente descontraído dentro do home group. Já tratamos disso também na lição 2, nem vou aprofundar muito aqui. Faça um cartão convite personalizado do seu home group. Alguns home groups praticaram isso. Sabe aquele cartãozinho de visita? Faça um cartãozinho daquele ali escrito o nome do home group, o nome da pessoa, telefone, etc. E a pessoa, se tiver alguém no trabalho, alguém vizinho, né, que você quer convidar, então a pessoa entrega aquele cartão de visita personalizado com o nome do home group. Isso funciona muito bem. Dê um bom nome para o seu home group, nome que as pessoas gostem. É importante não só o líder decidir sozinho o nome que ele gosta, mas as pessoas decidem juntas, né? Preparar camisetas para eventos, atividades, criar uma identidade do home group. Participei de alguns home group, alguns locais, que quando a gente via assim aquela bandeira, aquela cor da camiseta, você já sabia na hora, esse é aquele home group com tal nome, de tal região, tal pessoa é o líder. Era muito interessante. Você via a cor da camiseta assim, você já percebia. Quando tinha evento de home group aqui, você já sabia, aquele pessoal de vermelho ali é tal, aquele pessoal de azul é tal, aquele pessoal de verde é tal. Muito interessante. É interessante que sempre que você via aquelas camisetas verde escura, aqui no evento de home group, você pensava em Franca, você pensava no home group de Franca chegando, junto com o Ribeirão Preto, você pensava na van, né, que eles chegavam, aqueles micro-ônibus que eles alugavam, parando ali no estacionamento, eles descendo. Aquela imagem foi gravada na cabeça de todo mundo. Então, criar uma boa identidade do home group. Eu citei o de Franca aqui, tá? Mas tem vários outros, tá? Tem os home group da cor vermelha, tem os home group da cor azul, tem os home group da cor amarela, que é bem forte, né? Então, assim, e outros, né? Todos. Então, é importante criar uma identidade para o home group. Oração e liderança eficazes. Sabemos que a oração é a base de tudo. Não esqueça de ensopar o seu home group com oração, envolvendo todos os membros. Então, muitas pessoas gostam de fazer vigílias, reuniões de oração, etc. Às vezes, sozinho em casa, a pessoa perde um pouco a força para fazer isso, né? Mas já tive experiência, né, onde nós combinamos na igreja local de fazer reunião de oração. Eu me lembro que era toda quinta-feira, se eu não me engano, 8 horas, 8h30 da noite, e a gente fazia oração. Começamos com 21 minutos, depois, se eu não me engano, pulou para 40 minutos, chegou por aí, né? E era uma coisa muito interessante. Algumas famílias falavam, né, que sentia falta daquilo ali, sabe? De querer ir lá para a igreja orar, mesmo que não seja na igreja, que seja na casa de alguém e fazer oração. Claro que agora, na situação de pandemia, não é tão simples fazer isso, mas tão logo acabando essa pandemia, já vamos colocar tudo isso em prática também. Então, o líder do home group tem que ter essas estratégias, né? Tem que ter essa liderança eficaz, não apenas ficar passivamente, né? Mas também ativamente criando essas oportunidades para que as pessoas se movimentem. Então, quanto mais as pessoas se movimentam, melhor elas vão se envolver com o home group. Aquela história, né? Água parada, ela vai estragar, tem que estar se movimentando sempre. Orar diariamente pelos membros de seu home group transforma o seu relacionamento com eles. Então, é importante que o líder do home group, ele faça oração constantemente, diariamente, para os membros do home group. Ele pode fazer um painel de oração com fotos ou com nomes, ou com fotos e nomes juntos. Às vezes tem, né, você pode imprimir, você pega na foto de cada pessoa, até na rede social você acha, ou pede para a pessoa enviar para você, né, através do WhatsApp, de qualquer forma, e faz uma folha, coloca no computador, coloca a foto de cada um da família, o pai, a mãe, o irmão, o filho, a filha, etc. E escreve o nome deles ali, ou escreve só, por exemplo, família tal, e põe as fotinhas ali, imprime, não gasta nem 10 minutos para fazer esse trabalho, né? Também não gasta nem R$1 para imprimir. Então, é uma coisa que o líder do home group pode fazer, e ele faz oração olhando para o rosto da pessoa ali, né? Eu pratiquei isso algumas vezes e interessante que vai surgindo um sentimento assim de saudade das pessoas, por mais que você saiba, eu vou encontrar elas daqui 7 dias, mas fica aquela saudade gostosa, né, das pessoas durante a semana. Isso só vai contribuir de forma positiva para o home group. Então, orar constantemente, fazer esse painelzinho de oração. Se não puder fazer a foto em si, escreva o nome completo, só o primeiro nome de cada pessoa, e faça oração olhando para essa lista, vai ter efeito igual, né? Ore por todos os eventos do home group, por exemplo, uma festa de aniversário que vai ter, um jantar, um churrasco, um passeio, você ora por qualquer coisa que vai acontecer.
nós vamos reunir no sábado para fazer esporte no parque. É importante o líder orar para isso a semana toda. Significa que tem que orar 1, 2 horas? Não, ele pode orar pouquinho, mas ele não esquece disso, coloca dentro do coração dele e faz oração para essa finalidade. O tempo gasto afiando o machado para cortar uma árvore não é um tempo perdido. Uma hora gasta entre aspas, né, em oração, fará com que uma hora de trabalho renda mais do que uma centena delas sem oração. Então, a gente fica ali, né, entre aspas, perdendo uma hora orando, para depois fazer a ação, ou seja, ajustando o foco, né? Depois vai lá e faz a ação, vai render mais do que fazer 2, 3, 4, 5, 10 horas de ação sem ter o fundamento espiritual da oração. Então, a oração no home group, ela não é enfatizada só nessa lição, já foi enfatizada em outras e serão enfatizadas nas próximas também. A oração é um dos pontos principais, é o ponto 1, né, de partida do home group. Desenvolva uma disciplina de oração. Home group eficazes fazem mais do que orar, eles também suprem de maneira prática as necessidades dos irmãos, tentam ajudar da melhor forma possível aqueles irmãos dentro do home group. Faça um livro de oração, registre nele os pedidos e as respostas da oração. Isso é mais para o controle pessoal do líder, né, para ele ver como está ocorrendo a vitória do seu home group. Experimente fazer uma lista de alvos, ou seja, de metas, né, de oração do seu home group. Entregue uma cópia para cada membro e ore em toda reunião por cada pedido da lista. Aqui tem uma situação que tem que ser bem pensada. Não significa que exatamente toda reunião tem que estar orando pelaquela lista, porque tem reunião que, de acordo com a análise do líder do home group, ele vai perceber que tem pessoas novas ali que não faz muito sentido fazer oração exatamente por aquela lista de pedidos, né? Então, não necessariamente fazer em toda reunião, mas imagine uma reunião que tenha somente os membros, tem aquelas pessoas novas, mas que já estão muito acostumadas, por exemplo, pessoas evangélicas que sabem do poder da oração, gostam disso, então não tem problema tirar um pouquinho ali e orar também. Não é programação obrigatória, é requisito absoluto do home group, mas é uma estratégia, né, sugestão de estratégia que pode funcionar bem. Entregue uma cópia para cada membro e ore em toda reunião. Então, mesmo que não seja orando em toda reunião, uma vez que o membro tem a cópia, ele pode orar na sua casa. O importante é o líder do home group entregar isso. Pode ser uma lista de oração mensal, pode ser semanal. Semanal vai ser bastante trabalhoso para cuidar, mas mensal já é importante, né? Então, uma vez por mês, renova aquela lista e passa para todo mundo. E todo mundo ora por aquilo, né? Todos os dias ou na medida do possível. Crie um rodízio de oração no seu home group. Distribua os membros de forma que haja oração diariamente. Essa questão do rodízio é importante também, porque às vezes às vezes o líder não quer que todo mundo faça oração todo dia. É importante sim que faça isso, mas ele percebe ali que ele quer começar de forma mais devagar. Então, o home group dele tem 7 famílias. Ele distribui, ele fala, olha, cada dia, segunda-feira você vai orar, na terça essa família vai orar, na quarta tal família vai orar, na quinta você, na sexta, no sábado e domingo. Então, ele distribui a oração de forma que todo dia tem alguém orando pelo sucesso daquele home group. Então, vai ter dia que vai ter 2, 3, 4 famílias, tem dia que vai ter uma família. O que não pode é passar um dia da semana sem alguém estar orando pela vitória daquele home group. Distribua responsabilidades, outro ponto importante. Delegue funções e responsabilidades para cada membro do home group. Mesmo que seja algo bem simples, isso produz compromisso e seriedade em todos. Dê várias oportunidades às pessoas do seu home group. Não rotule ou desista de alguém só porque faltou com alguma coisa. Aquele fulano de tal era para trazer um pacote de biscoito para a reunião, mas ele não trouxe, ele esqueceu ou ele não trouxe. Então, o líder não pode ter aquele coração pequeno, né, para já julgar aquela pessoa e desistir dela. Se aparecer um sentimento de julgamento ali na hora, porque às vezes não, nós ainda, né, infelizmente somos pessoas decaídas, vamos deixar de ser, mas ainda somos, pode ser que naquele momento apareça aquela emoção de julgamento, mas aí o líder trabalha aquilo para que ele não haja dessa forma e que ele resolva isso nas próximas horas, nos próximos minutos ou nos próximos dias, semanas, né? Então, assim, a ideia do líder é assim, ele é tardio em julgar a pessoa, né? Ou seja, ele tem que passar da hora de julgar, isso não tem problema. Na verdade, não precisa julgar hora nenhuma, mas assim, só por um efeito de comparação, né? Se ele tiver que julgar daqui 3 dias, ele pode julgar daqui 1 mês, quer dizer, ele pode atrasar o julgamento, não tem problema.
da pessoa. Então, a pessoa falhou em algum aspecto pequeno ali e tal, que não comprometeu o home group, ou mesmo assim, talvez tenha comprometido alguma coisa, antes de julgar, cortar, né, pensar que essa pessoa não serve mais, é importante dar mais oportunidade, amar, cuidar. Essas pessoas podem desenvolver muito e receber amor, e ela vai ter muita gratidão, sentindo assim que quando eu precisei, aquela pessoa investiu em mim. Se ele tivesse desistido de mim, hoje eu poderia estar fazendo outro tipo de coisa, com crescimento espiritual diferente, mas mesmo eu falhando, né, de alguma forma, essa pessoa investiu em mim. Então, essa pessoa será grata ao líder do home group eternamente, porque conseguiu investir na vida dela, na vida de fé dela. As pessoas aprendem fazendo, por isso envolva todos os membros nas atividades do grupo. Então, é importante dar algum tipo de responsabilidade para todo mundo, mesmo que seja coisa pequena, é importante cada um estar envolvendo. Significa que todo mundo tem que ter uma coisa para fazer toda semana? Também não, porque isso pode sobrecarregar. Mas, de alguma forma, não deixa alguém esquecido ali o mês inteiro sem fazer nada. Mesmo que seja uma coisa pequenininha, é importante ele ter para fazer. O líder deve ser um facilitador das coisas, principalmente da vitória das pessoas, né? Líder de home group, atitude de pastor. Então, o líder do home group é um treinamento para ser pastor, mas a atitude dele já é de pastor desde o início. Procuram conhecer bem cada pessoa que entra no seu home group, na sua célula. Ele dá atenção a todos, indistintamente, e não se limita só aos de seu relacionamento. Então, dá atenção a todos, convidados, membros mais velhos, membros mais novos, membros mais difíceis, membros mais fáceis, membros mais maduros, menos maduros, membros que o líder gosta, membro que o líder não gosta tanto assim, ou seja, membro que o caráter assemelha mais ao do líder, membro que o caráter não assemelha muito. Então, não faz distinção, mas procura amar e cuidar, né, e se interessar e dar atenção para cada pessoa. Isso é um ótimo treinamento para o próprio crescimento do líder também. Quando nós explicamos o home group desde o início, lá em 2010, 2011, 2012, sempre falava assim nos seminários, né, que o home group é para o meu próprio crescimento. Primeiramente, eu devo olhar para dentro de mim mesmo e eu crescer. Depois que eu crescer, o meu crescimento vai ajudar outra pessoa a crescer também. Então, se eu quero ajudar alguém a crescer, o que eu tenho que fazer? Crescer a mim mesmo primeiro. Porque quando eu começar a agir como uma pessoa mais madura espiritualmente, as pessoas ao meu redor vão estar crescendo junto. Então, se eu quero ajudar alguém, eu devo ajudar a mim mesmo, crescer primeiro. Se eu quero aperfeiçoar alguém, eu devo aperfeiçoar a mim primeiramente. Quando a pessoa vira o meu exemplo de pessoa aperfeiçoada, ela vai ter coragem para poder se aperfeiçoar também. Essa lição é importante pensar assim, né? Visita, o líder bom, né, com atitude de pastor, ele visita, aconselha e ora pelos membros. O líder que se vê como pastor terá muitas ovelhas que se multiplicam. Se você for fiel e cuidar bem das pessoas que Deus lhe deu, ele com certeza confiará muitas outras pessoas em suas mãos. Então, o líder de home group cuida de um home group pequeno, com algumas pessoas. Então, Deus pode preparar no futuro, por exemplo, um Messias tribal gigantesco, 430 famílias para ele, uma missão de missionário, de pastor, etc. Né? Então, não só no sentido de missão pública, tá? Tem gente que não tem interesse em fazer missão pública. Na verdade, não é obrigado todo mundo fazer, mas, no fim, nós temos o Messias tribal celestial, que acaba sendo uma missão pública, mesmo que não seja no papel ali, né? Acaba se tornando uma missão pública, cuidar de 430 famílias. E, na verdade, se for contar com o mundo espiritual, 860 famílias, né? Porque tem as 430 do mundo espiritual também. Então, no fim, nós vamos ter que cuidar de muita gente. Então, começar pelo home group é uma ótima oportunidade. Priorize as pessoas, alimente-as, proteja-as, e o seu home group crescerá saudavelmente. Investir no relacionamento além da reunião. Já falamos também em outras reuniões sobre isso, né? Em outra lição. Investir no relacionamento não só naquela hora da reunião, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o home group está acontecendo. Reconheça os membros do seu home group, elogie-os e mostre-lhes o quanto são importantes para a igreja como um todo. Fazendo isso, você os estará motivando para o avanço do home group. Então, elogiar, motivar, falar da importância, da preciosidade que é, né, os membros que estão frequentes ali sempre na reunião de home group, apoiando e ajudando. É importante o líder reconhecer isso. Adquira o coração dos verdadeiros pais para com as pessoas, através do amor, e leve-as a Deus. Então, o melhor exemplo, né,
é um exemplo dos verdadeiros pais, como que eles incentivam, como que eles cuidam, como que eles avançam a providência para frente, focando nas pessoas também. Atitude diante do fracasso. Voltou um assunto triste de novo, né? Mas às vezes acontece algum tipo essa palavra fracasso ela é forte, mas assim, quando alguma coisa não dá certo, né? Então, como a gente não achou uma palavra diferente, a gente colocou atitude diante do fracasso, do jeito que estava explicando lá no livro que a gente leu, né? Não temam o fracasso. Líderes bem-sucedidos aprendem com as suas próprias falhas e se tornam, em consequência, muito mais fortes. Imagina um caso, nós aprendemos agora que o líder tem que ser paciente, tem que conduzir bem a reunião, tal, mas já na próxima reunião que ele fez, ele perdeu a paciência e acabou, no meio da reunião, soltando alguma coisa de natureza decaída. Aí ele pensa, pronto, eu fracassei, eu falhei. Mas o que deve acontecer? O líder deve saber, eu estou no processo de aprendizagem e crescimento. Não significa que se eu falhar agora, eu tenho que já desistir de tudo, já não presto para nada. Não é assim. Toda pessoa que teve sucesso teve várias falhas antes, fracasso, depois ele foi aprimorando até chegar ao sucesso. A gente vê a história dos inventores aí, quantas vezes eles tentaram, quantas vezes ele tentou inventar a lâmpada, até que depois deu certo e assim por diante, né? Então, assim, nós temos que equilibrar as coisas é importante. Saber que nós somos pessoas decaídas, temos falhas, mas não significa acomodar com isso. Tudo bem, vou ficar falho eternamente. Não é assim. Mas quando acontecer algum tipo de falha, ter confiança para reconhecer e também dar a volta por cima e continuar. Já que eu falei agora, eu vou tentar não falhar na próxima. Mas não cair do lado não cair do lado radical, né? Já que eu falei uma vez, eu já não consigo fazer mais. Aí está radicalizando demais para um lado, né? Deve ser bem equilibrado. Gosto de usar um exemplo aqui, né? Que às vezes facilita muito o entendimento de qual que é a nossa posição como ser humano decaído. Nós estamos na posição entre Deus e Satanás. Deus tem a posição de pai, que nos ama, mas Deus fica triste porque nós somos pessoas e ainda somos pessoas sujas, decaídas. Deus não consegue olhar para a gente muito bem ainda. Por outro lado, Satanás sempre está acusando para ver que se a gente se afasta mais de Deus ainda. Então, nós estamos nesse meio. Então, imagina assim, você é um bebê que ficou em casa, bebê ali novinho, 1 ano de idade, não sei, 1 ano e meio ou 2 anos de vida, né? Aí você está ali e o seu pai e sua mãe falam para você assim, olha filho, eu vou ali e você está com a roupa limpinha, acabou de tomar banho, você, por favor, não vai lá fora brincar no barro, tá? Não vai se sujar de roupa. Imagina um caso assim, né? Nem sei se os pais falariam isso para um bebê de 1 ano, 2 anos, mas tá, imagina que falou. Aí imagina que os pais foram lá fazer alguma coisa e o bebê desobedeceu e foi lá e caiu sentado bem na poça de lama, de barro, sujou. Então, nesse momento, pode ser que venha na cabeça dele, com toda a inocência dele, venha, né? Nossa, meu pai e minha mãe falou que não é para fazer isso. Imagina que apareça isso, né? Imagina se nesse momento aparece um vizinho ali no muro e fala assim, olha, bebê, o seu pai disse para você não fazer, mas você fez. Então, significa que você não é merecedor mais do amor dos seus pais. Significa que você tem que pegar a sua malinha e tem que ir embora. Imagina um caso assim, né? O que o bebê vai fazer? Será que ele vai escutar aquela pessoa que falou? Porque, na verdade, ele está falando uma coisa certa, entre aspas, né? Você fez o que não era para ter feito, ok? Mas será que o bebê vai quebrar todo o relacionamento de amor que ele tem com os pais, o tempo de vivência junto e simplesmente vai pegar a malinha dele e vai embora? Isso não acontece. Por quê? Porque tem um relacionamento de pai e filho aí envolvido. Então, quando se trata de um relacionamento entre nós, ser humano decaído, Deus e Satanás, é uma situação muito parecida. Perante Deus, perante a providência, a gente é menos do que um bebê recém-nascido. A gente entende pouquíssimas coisas, temos que reconhecer isso, né? Por outro lado, a gente acaba falhando muitas vezes também, ou seja, isso deixa Deus triste, ou seja, nós acabamos desobedecendo o que tem que ser feito. Mas nesse momento, Satanás vem e acusa, olha, você já não é mais digno de Deus, então você não pode fazer mais. Olha, lá no manual do Home Group fala que não pode mostrar a natureza caída, e você mostrou a natureza caída para aquele membro do Home Group no meio da reunião. Então, você já não pode mais ser líder de Home Group. Então, tem que evitar radicalizar para um lado nem para o outro. Nesse momento, tem que lembrar, nós continuamos sendo, né, filhos, né, de Deus, verdadeiros pais, providencialmente. Então, nós temos o direito de continuar, de tentar, de arrepender, de começar a fazer de novo. Eu estou esticando um pouco mais esse assunto, porque já recebi consulta, né, de vários
não é de vários, não, de alguns líderes de home group, ou membros de home group, que sentiu assim, depois que por alguma coisa não deu certo ali, a pessoa tinha uma visão muito perfeccionista e achou que já não posso fazer mais, já sou completamente fracassado e não posso fazer. Então, não é bom radicalizar muito para esse lado, mas é bom, se ocorrer uma falha, arrependa, tenta dar a volta por cima e continua. Enquanto Deus está confiando e dizendo vai, continua, continua. Se por acaso a figura central, o responsável do home group explica, olha, você não mais vai ser líder de home group, ok, então finalizou um processo aí, mas enquanto Deus, através da figura central, está achando que você deve continuar, é só para continuar. Para o líder bem-sucedido, o fracasso é o começo. É o trampolim da esperança. Aprenda com seus próprios erros e nunca desista. Se você não atingiu o alvo, tente novamente, novamente e novamente. Admita fracassos diante do grupo. Não oculte. Então, como eu falei, essa palavra fracasso era meio forte, né? Eu prefiro usar a palavra falha. Admita algum tipo de falha, né? Não oculte os seus erros e desculpe-se sinceramente. As pessoas irão amá-lo por isso e se sentirão livres para ser gentis. Nunca desista de ninguém. A maioria das pessoas amadurecem aos poucos, gradualmente. Então, até agora nós falamos, né, imagina o caso que o líder sinta, ou seja, que eu sinto que eu tive alguma falha, não estou conseguindo fazer muito bem. Então, como que ele deve comportar? E quando ele está vendo que alguma pessoa do home group não está fazendo muito bem? A maioria das pessoas amadurecem aos poucos, gradualmente. Não desista se alguém parece retroceder. Essa pessoa estava tão bem, começou a ter uma atitude diferente agora. A ideia não é desistir ainda dela, né? Crie um ambiente de liberdade e aceitação e a pessoa acabará se firmando. Tenha sempre uma palavra de ânimo, não permita que eles percam a esperança, creia com eles, transmita empatia, exale coragem revigorante, ou seja, anime aquela pessoa para que ela possa continuar. Os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos irmãos mais fortes. Peça ajuda àqueles membros mais firmes, né, do home group. Tem aquele membro que não está vindo há muito tempo, já escutei que ele multiplicou mal aí do home group por alguém e faz uns 3 reuniões que ele já não vem. Então, tenta visitar, tenta comunicar, peça a um irmão mais maduro, né, do home group que vá até a casa dele, peça ajuda, ou seja, tentar de alguma forma não desistir da pessoa, mas aceitá-la para que ela volte a se firmar. Já tivemos experiência, né, de casos que quando a pessoa começou o trabalho de home group não estava tão forte assim, ele ia um pouquinho, retrocedia, avançava, retrocedia, mas de tanto investir, cuidar, eu me lembro que a figura central levava essa pessoa de carro em casa e trazia depois, a pessoa buscava em casa antes do home group, levava em casa depois do home group, investia. Eu me lembro que essa pessoa se firmou bastante, ela se tornou, inclusive, um líder de home group bem forte depois, né? Então, a ideia seria continuar. E assim, enquanto Deus não desistiu, eu acho que a gente como líder nós não temos o direito, né, de desistir, né? Os irmãos mais fracos devem ser carregados e ajudados pelos mais fortes. Orar por eles também é importante. Invista em relacionamentos entre os membros do home group. Uma pesquisa feita por igrejas cristãs mostrou que das pessoas que estão fora da igreja, 70% saíram porque sentiam que ninguém se importava com eles. O amor é a chave para conquistar, consolidar e edificar. Então, eu me lembro que eu li sobre essa pesquisa, né, dizendo que vários motivos porque as pessoas saem das igrejas ou trocam de igreja. 70%, ou seja, a maior porcentagem era porque eles sentiam que ninguém se importava com eles. Como se fosse, essas pessoas aqui não têm amor, ninguém cuida, ninguém trata bem, assim. Então, no home group, absolutamente não pode virar esse tipo de situação. Então, investir no relacionamento entre os membros do home group, os membros com os convidados, para que as pessoas sintam amadas, sintam que alguém está se importando com eles também. Estimule os membros a se convidarem mutuamente para almoços, jantares, lanche na casa uns dos outros, sem excluir ninguém. Isto aumenta e estreita os vínculos entre o grupo. Estabeleça alvos. Então, estamos chegando já ao final dessa lição. Estabelecer alvos ou estabelecer metas para a vitória do home group. Se você está mirando em nada, certamente você acertará em cheio. Essa é uma frase interessante. Se você não mirou em nada, pode ter certeza que você vai acertar. Nesse caso, em nada, né? Então, é importante colocar metas e alvos bem estabelecidos para o nosso home group. Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que aqueles que não conhecem. É importante, né? Dentro de um ano eu quero fazer tantas multiplicações. Dentro de tantos meses eu quero que tantas pessoas novas tenham entrado no home group. E coloque essa meta
não só coloca, mas espalha isso, né, para as pessoas do home group, faça oração em cima disso também, para que Deus possa trabalhar para acontecer. Espere grandes coisas de Deus, empenhe-se em fazer grandes coisas para Deus. Então, assim, estabeleça as metas altas, concretas para Deus e, ao mesmo tempo, dedique o máximo pela vontade de Deus. Então, essa ação da RCB entre o que eu quero e o que eu estou fazendo vai atrair o 95% de Deus. Com certeza vai acontecer grandes milagres, principalmente na questão de multiplicação, de entrada de pessoas novas também. 4 princípios para estabelecer metas. Estabeleça alvos específicos com datas e com números. Então é importante, né? Até para o nosso subconsciente funcionar melhor. Até dezembro desse ano eu quero que meu home group tenha multiplicado. Se quiser, coloca até uma data. Vamos fazer um evento aqui, um mini evento no nosso home group. Evento de multiplicação no dia 15 de dezembro. Sei lá, pode colocar datas com números específicos, né? Chegar a 12 pessoas, chegar a tantas pessoas, com 3 convidados novos. É importante colocar essa meta, escrever essa meta, né? E, claro, fazer oração por ela, compartilhá-la. Sonhe com esses alvos de maneira que passem a fazer parte da sua vida. Anuncie esses alvos ao seu home group de maneira que todos possam sonhar, planejar e trabalhar juntos em prol das mesmas realizações. Então, deve compartilhar com todas as pessoas do grupo. Faça os preparativos para alcançar os alvos. Ou seja, imagina que eu coloquei uma meta de que o meu home group deve multiplicar. Só que eu nem comecei a preparar o vice-líder ainda. Quer dizer que a minha ação está agindo contra a minha meta. Então, assim, eu quero que o meu home group se multiplique daqui a 6 meses, então eu começo a preparar o líder hoje do home group, por exemplo, treinar o vice-líder para que ele possa multiplicar, para que ele se torne um novo líder da nova célula. Então, é importante orar, preparar, planejar, mas também começar a agir de uma forma como se aquilo já está no caminho para poder acontecer. Então, vai unir a nossa fé, a nossa oração, a nossa prática, a nossa obra. Na Bíblia fala, né? Somente a fé não serve. A fé sem a prática ela é morta. Tem que ter ações, tem que ter a prática também. Então, no home group também a gente pode usar desse mesmo princípio. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha sido de bom proveito essa lição de hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.